nas aulas anteriores, o nosso estudo ele se voltou para o capitalismo. E a gente viu que ele é hegemônico, né? Ele predomina atualmente em quase todos os países do mundo inteiro. Mas, claro, existem outros tipos de sistema econômico, como é o caso do socialismo e que a gente vai estar estudando hoje. Então, o tema da nossa aula é o sistema político-econômico socialista. E o que é o socialismo? Ele vai ser um sistema político e econômico que surgiu lá no início do século XVIII até a primeira metade do século XIX. E a essência, o objetivo, né, a busca desse sistema é pela igualdade. Ou seja, os socialistas eles buscam que haja uma sociedade sem classe, que não haja uma divisão de classes, buscam também por uma divisão igualitária de bens dentro da sociedade. 1 para você, 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim, 4 para você, 1, 2, 3, 4 para mim, 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. E eles também prezam uma sociedade onde não haja uma competição, uma busca pelo lucro. E como que funciona o socialismo, esse sistema econômico? Bom, dentro do socialismo, todo o poder ele estaria centrado nas mãos do Estado. Dessa forma, toda a sociedade ela iria estar trabalhando em empresas estatais, ou seja, empresas que o Estado é dono. Quando eu falo em Estado, eu estou falando em o poder de um país. Esse poder de um país vai se dar, né, através do presidente. Bom, e então todas essas empresas seriam estatais, então é o Estado que estaria regulamentando e fiscalizando elas. Dessa forma, né, através desse poder centrado na mão do Estado, a maior parte da sociedade, né, quase toda a sociedade iria estar recebendo a mesma quantidade, o mesmo salário. E dessa forma, a gente não iria ter uma sociedade dividida em classes. Todo mundo receberia a mesma quantidade, o mesmo salário. Assim como os serviços de saúde, transporte e de educação também seriam todos públicos. Bom, então dentro do socialismo, seus funcionamentos se daria através de uma planificação da economia, ou seja, o Estado controla todos os meios de produção, bancos, lojas, farmácias, tudo isso é controlado pelo Estado. Dentro do seu funcionamento, há também um consumo sem estímulo, ou seja, o socialismo ele não estimula a sua sociedade a estar consumindo produtos voltados para a obtenção de lucro. Uma centralização política dentro esse poder, esse Estado, ele seria controlado por um único partido, não havendo oposição. E para que ocorresse um funcionamento do socialismo, haveria também uma igualdade social, ou seja, uma sociedade sem classes. Não haveria patrões e trabalhadores, todos estariam no mesmo nível, recebendo os mesmos salários. Bom, e como que esse sistema ele surgiu? Como a gente viu lá nas nossas aulas anteriores, quando se iniciou a primeira revolução industrial, o capitalismo ele também passou a ser industrial. E nesse período as pessoas elas começaram a sair do meio rural e ir para o meio urbano. E com isso, as cidades elas começaram a receber um grande contingente de pessoas devido a essas indústrias. E a maioria dessas pessoas que estavam saindo do meio rural e estavam indo trabalhar nessas indústrias. Só que já naquela época, a divisão de classes ela já era evidente. Isso lá no século XVIII. A gente tinha o proletariado, que eram os trabalhadores dessas indústrias, e a gente também tinha os burgueses, ou seja, os patrões, os capitalistas, que mandavam, então, nos seus trabalhadores. E já nessa época, essa divisão de classes era evidente e as condições de trabalho dos
trabalhadores, dos proletariado, elas eram péssimas. Os trabalhadores eles recebiam um salário muito baixo e trabalhavam em um cenário, e os trabalhadores eles tinham uma condição muito ruim e recebiam salários muito baixos. Então já nesse período, os burgueses, os patrões eram quem ganhavam mais e os trabalhadores viviam em péssimas condições e tinham um salário muito baixo. Então já lá no século XVIII, essa divisão de classes ela era evidente. E é em todo esse contexto que alguns intelectuais da época, indignados com essa situação, eles começam a pensar em uma solução para melhorando essas condições de trabalho dos proletariados dessas indústrias. E é aí que vai surgir então o socialismo, lá no final do século XVIII, ainda durante a primeira Revolução Industrial. E o socialismo ele vem então com uma proposta coletiva em busca de estar melhorando essas condições de trabalho e de estar fazendo com que a sociedade ela seja mais igualitária. Karl Marx e Friedrich Engels foram um dos principais críticos ao sistema político-econômico capitalista e um dos principais pensadores do socialismo. Esses dois pensadores, eles acreditavam que para ocorrer uma mudança na sociedade, os trabalhadores eles deviam também iniciar essa mudança. Os trabalhadores eles deviam ir à luta. E quando eu falo em luta aqui, é a luta mesmo. Esses dois pensadores influenciavam os grupos de trabalhadores a ir em busca de seus direitos, só que de uma forma mais agressiva. A Rússia ela vai ser o primeiro país a instalar o sistema político-econômico socialista. Os trabalhadores eles passaram a se influenciar desses pensamentos de Marx e Friedrich e foram mesmo à luta, foram às ruas atrás dos seus direitos. E aí eles causam uma revolta no país para estar derrubando a monarquia e para estar instalando o socialismo no país. E aí, em 1917, ocorre a Revolução Russa. E é através, então, da Revolução Russa que o socialismo ele é realmente implantado na Rússia. Mas em 1922 vai surgir a União das Repúblicas Socialistas. A Rússia ela se une a outros países europeus e dá origem então à União Soviética, onde a gente tinha um sistema político-econômico socialista. Então, dentro desse socialismo implantado lá na União Soviética, havia uma elite que controlava todo o Estado. E a partir disso, a população ela começou a ficar descontente. E aí, a União Soviética, assim como o socialismo, lá em 1970, eles começam a passar por uma crise política, econômica e social. As pessoas elas começam a ficar indignadas com esse sistema que não era como os pensadores afirmavam ser. Bom, então o baixo nível tecnológico dos países socialistas comparado aos países capitalistas, a baixa produtividade agrícola que esses países socialistas têm e o grande investimento dos países que faziam parte da União Soviética em armamentos voltados para a área militar fizeram com que eles não tivessem dinheiro para estar investindo em outras áreas. E aí o socialismo, que tentava competir com o capitalismo, começou a ficar para trás. O socialismo ele começou a perder um pouco essa competição e a população ela começou a ficar indignada, a se revoltar e a população então foi às ruas em busca de mudanças. E aí durante esse período que ocorre a queda, o fim da União Soviética
E essa queda da União Soviética leva consigo também o fim do socialismo nesses países que faziam parte da União Soviética. Hoje, poucos países ainda se consideram socialistas. É o caso da China, do Vietnã, da Cuba e da Coreia do Norte. Esses são os 4 países que no mundo atual ainda consideram ter um sistema político econômico socialista. Bom, vamos tentar responder agora uma questão junto para ver se vocês realmente compreenderam o conteúdo? Vejam só, na perspectiva socialista, a luta de classes ela é o motor da história. Segundo essa perspectiva, na sociedade moderna, qual é a classe que se beneficia com o sistema capitalista e serve-se de ideologia liberal? Letra A, os camponeses. Letra B, o proletariado. Letra C, a burguesia. Ou letra D, os artesãos. Pausem o vídeo aí e tentem responder essa questão aí das suas casas. Conseguiram responder? Vamos ver se vocês acertaram? Bom, a questão, ela dizia que essa classe ela se beneficia com o sistema capitalista. Bom, então a gente já pode descartar de cara algumas alternativas. Eu falei no vídeo todo que o proletariado eram os trabalhadores. Os trabalhadores se beneficiam do sistema capitalista? Não, até era isso que o socialismo buscava, né? Fazer com que essa sociedade, que dentro da sociedade não houvesse trabalhadores e nem patrões, houvesse uma equidade entre os dois. Então o proletariado a gente já descarta. E aí nos sobram os camponeses, artesãos e a burguesia. Os camponeses eram aqueles que trabalhavam no campo, com a agricultura. Eles também eram trabalhadores, assim como os artesãos também eram trabalhadores. Quem se beneficiava já desde lá da primeira Revolução Industrial e ainda se beneficia com o sistema capitalista é a burguesia, ou seja, os patrões, os capitalistas, que é quem arrecada mais, que é quem ganha mais dinheiro dentro desse sistema que a maioria dos países no mundo todo vive atualmente. Bom, a nossa aula de hoje era isso, espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Fiquem todos bem e até a próxima!